Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Café Sem Crachá. Hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial. Uma pessoa com uma história de vida, uma pessoa que tem um senso de propósito gigante, uma pessoa que vive para fazer o bem às pessoas. E associado a tudo isso, é um super esportista. Eu estou aqui hoje com o Márcio Vilar. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao Café Sem Crachá. Eu que te agradeço. Eu acho que tem o quê? Uns 14, 15 anos que a gente se conhece. Mais ou menos isso. Ou mais. Foi lá na primeira palestra que eu dei na vida também. Cara, é aquele negócio, o que eu sempre falo, a gente tem que fazer, é simples ser feliz. É fazer o que ama, estar perto de quem ama e ter um propósito de vida. Acabou, não precisa de mais nada, só isso. E o interessante é que as pessoas não sabem é que o Márcio é ultramaratonista. E quando eu conheci a tua história, Márcio, eu te confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se você é gênio ou se você é louco. Ou se você é os dois. E eu acho que a genialidade tem um pouco de loucura, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você entrou, sabe, nessa modalidade que não era uma... Agora tá bem mais conhecida, mas era uma modalidade que era pouco conhecida. Como é que foi essa tua história de ingressar nessa vida? Na verdade, ninguém nem conhecia, né? Eu mesmo não conhecia. Na verdade, eu tinha uma mercearia. E já estava com 98 quilos, só comia porcaria, só besteira, né? O cara chegava lá, pedia um misto quente, eu fazia um para mim, um para ele. Outro pedia um hambúrguer, eu fazia um para mim, um para ele. Final do dia, tomando cerveja. Aí tu vai engordando, tu perde a noção das coisas, né? Para minha sorte, eu fui pegar um ônibus, não alcancei, corri atrás do ônibus, não peguei o ônibus. Quando fui deitar para dormir, rolando na cama para um lado, para o outro, queimação no estômago, azia. Quando eu fui no banheiro, me olhei no espelho, aí caiu a ficha no que eu me transformei, né? Eu costumo falar que eu acho que é igual a pessoa que é drogada, que é alcoólatra, não adianta ninguém falar, tem que dar o estalo e ela querer. Quando eu olhei no espelho, eu falei assim, não, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Aí resolvi mudar de vida, calcei um par de tênis e comecei a caminhar, dando uma voltinha de 3 km em volta do quarteirão da minha casa, 2 voltas, e fechei a boca. Todo dia, filé de peito de frango, alface e arroz integral. Eu perdi 28 quilos em 10 meses. E aí comecei, meu irmão me chamou para uma corridinha que ia ter de 4 quilômetros. Deus sabe como eu corri esses 4 quilômetros, já quase rolando, mas gostei, comecei a participar de corridas e nunca vou me esquecer meu primeiro pódio, cara. Meu primeiro pódio foi inesquecível, já magrinho, fininho, tô correndo no aterro, me passa um cara com a camisa do Flamengo. Falei, perder para flamenguista não, cara. Foi a minha primeira motivação. Eu passava ele me passava, eu passava, ele me passava, no fim eu dei um tiro, ganhei dele, quando eu tô indo embora, me anunciaram me chamando no pódio. Aí eu brinco que até na corrida o Flamengo é pata do meu Botafogo, né? Botafoguense. E é por isso, talvez, que venha o teu ímpeto de nunca desistir, né? Porque ser botafoguense tem um pouco desse processo. Nunca. Botafoguense desiste nunca. E aí, dali, eu fui pra prova correr a meia maratona, aí fiz a maratona, que era o sonho de todo mundo que correr uma maratona, e um dia eu recebi e-mail, isso foi em 2006, acho que há 20 anos atrás, eu recebi e-mail que ia ter uma corrida de 24 horas em pista de 400 metros, essa é pista de atletismo, ficar 24 horas rodando ali. Eu fiquei pensando, como é que pode um ser humano correr uma coisa dessa? Né? Um dia eu vou fazer isso. Mas aí todo dia eu abri o mesmo e-mail e lia. Falei, um dia porcaria nenhuma, vai ser agora. Aí eu fui lá, fiz minha inscrição. Os amigos tudo debochando que eu ia correr 2 horas, ia dormir 22, que ia dormir de fraldão geriátrico. Chegou na hora, eu corri 166 quilômetros, já fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Eu chorava feito criança e ali eu descobri meu dom. E vem cá, e na verdade quando você começou, por exemplo, eram poucos ultramaratonistas, muito né? Poucos, e qual foi a tua primeira ultramaratona? Então foi essa prova de 24 horas em pista em São Caetano do Sul, em São Paulo. Aí depois eu já fui correr logo na Floresta Amazônica, 7 dias dentro da Floresta Amazônica. E aí eu fui para uma prova que mudou minha vida. Ela faz parte da Copa do Mundo de Ambientes Extremos, que é feita pela BR-135, que é no Caminho da Fé, aqui no Rio, entre São Paulo e Minas. Tem a Badwater, que é no deserto do Vale da Morte dos Estados Unidos. E a Arrowhead, que é na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, né, 40 negativos. Eu fui o primeiro atleta do mundo a completar essa Copa, terminar todas as provas. E quando eu fui correr essa prova, essa BR-135, ali, eu falo que ali mudou minha vida, porque hoje em dia você vai correr, tem assim... e disputa com carro de apoio ou survive com a mochila nas costas. Na minha época, não. Eu com a mochila nas costas estou disputando de igual para igual com você, que está com o carro te dando tudo na mãozinha, que você não tinha uma nada. Estrutura? Não. E aí, na época, aqui no Downtown, tinha uma loja de esportes, eu vim para pedir patrocínio, o cara me negou o apoio. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. E ele tinha uma equipe de corrida de aventuras, eu não sabia. Quando eu cheguei para correr, ele estava inscrito na prova. E eu com a mochila nas costas carregando tudo, ele com carro de apoio, tudo bom e melhor para ele. Tênis importado, roupa importada, não sei o quê. E quando ele viu um atleta super famoso na época, ele se oferecendo tudo dele pro atleta.
Quando eu vi aquilo, eu fiquei mordido, né? Falei, pô, pra mim o cara não quis dar um boné pro outro, só porque o outro é famoso e tô oferecendo tudo. Eu falei, posso perder de todo mundo, esse cara eu não perco não. Fiquei mordido, né? Larguei e fui embora, deixei ele pra trás. Era muita chuva, muita lama. O caminho da fé, aquela estrada aquele barro vermelho que grudava 1 quilo de gasto de cada pé. Aquela chuva, a lama foi entrando dentro do meu tênis, não deu bolha não, dilacerou meus dedos. Eu arrumei um bambu pra fincar, pra continuar. Nisso ele com carro de apoio, ele ia trocando de roupa, até toda hora ele me passou, foi embora. Chegou no meio da corrida, o cara veio me entrevistar. Aí, Márcio, como é que você tá? Falei, cara, meu pé acabou. Pra chegar no próximo checkpoint, vai abandonar que não dá mais. Ele vira e fala pra mim, pô, o João, que é o cara da loja, tá 10 minutos na tua frente quebradinho. Ah, quando ele falou aquilo, rapaz, eu joguei o bambu pro alto e saí na toda atrás do cara, né? Depois de quantos quilômetros já? Cara, já tava na metade da prova, já tinha corrido, era 217, tinha corrido mais de 100 quilômetros. E aí ultrapassei eles, falei, o que houve, cara? Ele sentiu o tendão, eu, que pena, né? E pensando comigo, bem feito, desgraçado. Aí cruzei a linha de chegada ainda em 5º lugar, com o pé daquele jeito, e quando cruzei a linha de chegada, eu soube que tinha uma mulher em perigo. O diretor da prova estava procurando 3 atletas para entrarem no carro, resgatar essa mulher. Eu fui e me ofereci. Ele falou, tá bêbado, cara, vai cuidar desse teu pé podre. Ele chamou outros 3 atletas. Eu entrei escondido no carro e fui com eles. Quando a gente achou o atleta, eles foram para fazer ela desistir. Eu falei, não, eu vim para fazer ela continuar. Se fosse para desistir, eu não tinha vindo. E eu pensei que eles iam vir com a gente. Eles entraram no carro, foram embora e me largaram sozinho com ela. Eu corri mais 12 horas com ela e fiz ela cruzar a linha de chegada. Não podia segurar nela. Fui do lado dela, incentivando ela, não podia, orientando, não deixando ela desistir, dando força, ajudando com comida e bebida. Não podia carregar nada dela, senão ela era desclassificada, né? E aí eu levei mais 12 horas e cruzei a linha de chegada com ela. Fui o único a cruzar a linha de chegada 2 vezes, né? Cruzei sozinho, depois cruzei com ela. E aí quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, caramba, eu ia abandonar a prova no meio. Por causa do cara, eu fui em frente, cruzei a linha de chegada. Depois voltei, corri mais 12 horas. Aí ali eu descobri a força mental. Depois daquilo, não desisti de mais nada. Qualquer competição que eu vá fazer, os últimos 3 meses, o treino é todo sempre focado no que eu vou fazer. Se eu vou correr no deserto, eu treino dentro de uma sauna. Se eu vou correr na Amazônia, eu treino com uma mochila de 15 quilos. Se eu vou correr na neve, eu treino dentro de um frigorífico. Mas o tempo todo mentalizando e cruzando a linha de chegada, me imaginando cruzando a linha de chegada e comemorando. É como se a alma desprendesse do corpo, se eu entrasse em alfa, sabe? Soltar o corpo em movimento, a mente já estaria muito longe lá. Eu tive certeza que eu ia bater o recorde de 7 dias de esteira 10 dias antes. Eu fui dar uma palestra em Atibaia, no Hotel Fazenda, cheguei cedo. Eu fiquei correndo em volta do campo, me imaginando, descendo a esteira, abraçando todo mundo, comemorando. De repente, comecei a chorar no treino de alegria. Eu parei. É minha, acabou, ninguém tira. Cara, a tua mente te leva à vitória ou à derrota. Se tu sair de casa, será que eu consigo? Nem sai, cara. Já te faz um derrotado. Mas me conta um pouco isso, Márcio. Eu acho que isso é legal, porque às vezes as pessoas às vezes desistem muito fácil das coisas. Ou porque estabelecem objetivos tão ambiciosos que não conseguem chegar, ou porque vem tantas dificuldades ao longo do caminho que não consegue visualizar o que você falou, visualizando já eu chegando. Como é que é esse processo? Porque eu acho que a tua modalidade ela tem uma questão física que impacta muito, não tem como não dizer, mas eu acho que para conseguir chegar lá, o mental é que faz a diferença. Como é que é você ao longo do trajeto? O que passa na tua cabeça? Porque eu imagino que às vezes pode ser que você pense em desistir ou não. Como é que é esse processo? Dói. Cara, mas a verdade é que a vida é mais fácil para o fracassado. Porque o fracassado não tem que fazer mais nada, é só desistir e ficar arrumando desculpa. E quem não desiste, o mundo não para se está feliz ou triste. A porrada vem, se ficar sentado se lamentando, nada vai mudar. Então, você tem que respirar fundo e seguir em frente. Eu sempre, por exemplo, teve um cara que entrou em contato comigo, quem pedala sabe disso, parece que tem um site que você se cadastra, você fica subindo de bicicleta e descendo a montanha, até como se você tivesse subido o Everest de bike, pra você bater essa meta. E um cara da Austrália ia tentar fazer isso. E ele conhece, eu faço filantropia há 18 anos, ele entrou em contato comigo e falou, Márcio, eu queria bater essa meta, mas por alguma coisa. E aí ele mandou escolher uma instituição que ele ia doar. Ele conseguiu arrecadar mais de 300 cestas básicas para essa instituição que eu escolhi. No dia que ele ia bater, ele me ligou. Márcio, como é que você faz para conseguir, cara? Eu falei, vem cá, você vai ter que subir quantas vezes esse morro para poder bater o Everest? Ele, 20 vezes. Meu irmão, se subir a primeira pensando, falta 19, já era. Divide em subprovas. 5 provas de 4. Você subiu 2 vezes, já estou na metade. E aí você vai enganando tua mente, cara. Porque senão, pô, será... Eu tenho um vídeo quando eu estava batendo recorde no deserto do Vale da Morte. Eu corri 440 quilômetros no deserto do Vale da Morte. Quando cheguei no quilômetro só faltava 200. Tem um vídeo eu no metade do deserto. Agora só falta 200. Como só 200? Mas eu já corri 200 cacetada.
Então Sim. você tem que estar... É como você processa a tua mente, né? Como você manda mensagem para ela. Você tem que ir dividido em partes, sabe? E cada pedaço é uma vitória, uma motivação. Quando eu bati o recorde do deserto, eu lembro que eu fiz a prova com todo mundo. Eu sempre, quando eu dobrei e tripliquei, eu sempre deixei a prova oficial por último, porque eu já estou um pouco mais cansado, e vem com todo mundo ajuda. Essa prova foi a única que eu fiz ao contrário. Por quê? Porque o diretor da prova, eu já tinha arrumado confusão com ele, que não queria deixar eu largar na primeira vez que eu corri. Normal. Porque todo mundo ia com carro de apoio lá, com médico, massagista, um monte de gente. Eu tinha 2 pessoas que se ofereceram, um ia dirigindo e outro me dando comida. Mais nada, ele não queria deixar eu largar. Aí eu discuti com ele para ele deixar eu largar e eu consegui trazer a fivela para o Brasil. Então, quando eu fui dobrar, eu falei assim, cara, se eu fizer primeiro sozinho, ele não vai deixar eu largar para a prova oficial com os outros. Então, eu vou fazer a prova oficial, que aí depois o deserto ali não pode me proibir de passar. Aí eu larguei com todo mundo, fiz a prova normal. Na minha volta, todos os carros de apoio dos atletas tinham que passar por mim para ir embora. E todos os carros paravam e doava tudo que tinha sobrado de comida e bebida do carro deles para o meu carro. E o primeiro atleta que parou falou uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou para mim, você está provando para o resto do mundo que o impossível não existe. Isso daí eu nunca vou esquecer essa frase. E o legal, que quando eu fui para lá, um casal de americanos souberam que eu ia fazer essa loucura de atravessar o deserto indo e voltando, entraram em contato, se ofereceram para cuidar de mim, pagaram o aluguel do meu carro de apoio, pagaram o hotel que eu fiquei, cuidaram de mim 79 horas, aí mandaram e-mail me agradecendo, dizendo que eu mudei a vida deles. Cara, isso aí não tem... E foi engraçado, porque eu não falo inglês. Os últimos 21 quilômetros, a médica foi correndo do meu lado. A gente chorando de emoção, que a gente, foram essas horas são quando junto. Eu falando em português com ela, chorando, ela falando inglês comigo, chorando. E a gente, foi o abraço mais gostoso que eu dei na minha vida até hoje, cara. Quando a gente chegado, eu dando a bandeira do Brasil para ela, agradecendo. Sabe, tem coisas que não tem dinheiro no que E o paga. que é interessante, talvez as pessoas não sabem, é que não é só vencer o desafio da travessia. Na verdade, você duplicava e triplicava as provas. Mas por que eu passei a dobrar e triplicar? Porque tudo surgiu quando começou a filantropia. O meu único amigo que começou a me incentivar quando estava gordinho emagrecer, que o resto falava, é fogo de palha, daqui a pouco tá gordo de novo. Esse amigo se mudou para Búzios. E ele vivia me ligando, e aí, quando é que tu vem aqui? Eu falava assim, mas vou correndo, brincando. Aí um dia eu resolvi, realmente, eu vou correndo. Aí me deu esse estalo, mas correr por correr... Aí eu tinha esse negócio da gratidão ao INCA, né? Porque o INCA curou minha mãe de câncer. E aí fui lá no INCA e falei, como eu queria correr daqui até Búzios, arrecadando fundos para o Hospital do Câncer. Na época, isso há 18 anos atrás, cada quilômetro que você corresse do meu lado era R$3. Mas só que eu não queria dinheiro. Você tinha que depositar o dinheiro na conta do hospital e me postar o comprovante no dia. Eu nunca aceitei dinheiro na minha mão para acharem que eu não estou ganhando dinheiro. E foi tão bacana, foi tão... Pô, quando no meio da Via Lagos, o letreiro luminoso com o meu nome piscando, dando parabéns que eu estava correndo pelo INCA. Eu nunca fui tão xingado na minha vida, João. Porque você imagina num sábado de sol de verão, eu correndo para os rodoviários me escoltando o engarrafamento que fez no caminho para Búzios. Nego xingando de tudo quanto é nome ali. Eu não sabia o que tinha porquê, né? Mas tinha um propósito maior, eu não né? sabia. E aí deu tão certo, depois eu corri do Rio a Paraty pelo INCA, do Rio a São Lourenço, fui para Basílica, sempre na Lagoa, ficava 24 horas fazendo montanhas de leite de pau para o Hospital do Câncer e tudo. E eu falei assim, passei a correr só pelo INCA, mas se eu fosse uma competição, fazer o que todo mundo faz, não ia chamar atenção para a causa. Aí me deu esse estalo, tem que fazer algo diferente para chamar atenção. Aí passei a dobrar as distâncias da prova, depois passei a triplicar as distâncias para arrecadar fundos para o hospital. Aí foi quando o organizador do Rei Rainha do Mar me chamou para poder correr também, para poder pagar os transplantes de coração às crianças no Hospital para Criança Cardíaca, né? Aí eu paguei 40 transplantes de coração de criança lá, e um dia me liga um cara, o cara comprou 6 livros meus, lá de Paragominas, interior de Pará, nunca tinha escutado falar nessa cidade. O cara comprou 6 livros, daqui a pouco ele me liga, falei, o que houve? O livro não chegaram? Não, é que eu sou presidente de uma associação aqui que cuida de crianças especiais e todo o projeto Juquinha. Eu falei assim, pô, será que esse cara quer me fazer de laranja? A gente é Brasil, né, cara? Ele, cara, eu vou mandar passagem, vem aqui conhecer. João, eu vi que a gente não é nada nessa vida, sabe? As crianças ganhando prêmio que aprenderam a rastejar, aprenderam a levar a colher até a boca. São crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo. Eu vai fazer 12 anos que eu sou embaixador. Hoje chega lá, tem sala com meu nome, tem um grafite com meu rosto no muro, a cópia do certificado do Guinness está lá. É minha paixão, cara, hoje projeto Juquinha. E eu bati o recorde mundial do Caminho de Santiago de Compostela para poder ajudar o tratamento delas também, né? Mas foi esse que você bateu do Santiago de Compostela foi para que... Pro Juquinha, projeto Juquinha. Para esse projeto Juquinha. Juquinha, que é a minha paixão hoje em dia. E você acha que o teu propósito maior não é correr, mas sim poder ajudar as pessoas? Se as pessoas soubessem como é bom fazer o bem, esse mundo seria muito melhor. Você não tá fazendo, você recebe o bem, tá? A alma fica leve, flutuando. É muito bom fazer o bem, cara, sabe? Muito bom. E as pessoas não entendem, na verdade, que
quando você faz o bem, tem aquela fase de fazer o bem a alguém, volta pra você, mas de verdade volta. Porque isso é liberação de ocitocina, sabe? Você fazer bem a alguém, seja dentro do seu trabalho, seja na sua atividade de lazer, seja com teus amigos, isso tem um retorno para você do ponto de vista de crescimento pessoal e humano que transcende até o objetivo de correr ou fazer alguma outra coisa. Quando você está nesse processo, na corrida, você sente como se fosse alguma coisa dentro de ti dizendo, cara, não para, porque tem gente por trás. No caminho de Santiago mesmo, quando, por exemplo, eu tive... Tenho que contar um pouco dessa história para as pessoas saberem, né? Porque eu tive uma doença autoimune rara, que depois que eu bati o recorde mundial de 7 dias esteiro, eu ia correr do Rio a Salvador, quando veio a doença, e eu tive que tirar 10 centímetros da artéria da cabeça e fiquei 2 anos tomando corticoide. O corticoide comeu a cabeça do meu fêmur, e aí o meu ortopedista me ligou, existe uma prótese muito boa que é a chance de você ter uma vida normal, não fazer o que eu faria antes. Aí eu anunciei a venda da esteira, que eu bati o recorde na internet para comprar a prótese. Quando anunciei, me ligou um cara de Recife, falou, não vende sua esteira não, meu amigo. Passa uma da conta que eu vou depositar o dinheiro para você voltar a fazer o que você ama. O cara bancou toda a minha operação. E quando eu estava internado para botar a prótese, me mandaram a mensagem que um espanhol tinha batido o recorde do caminho de Santiago de Compostela. Aí eu falei para mim mesmo, essa doença escolheu a pessoa errada, eu vou me curar e vou bater esse recorde. Botei a prótese no quadril, 10 meses depois, eu fui lá e bati o recorde mundial. 10 meses depois. E o que ficou marcado foi o seguinte, depois que eu botei a prótese, eu voltei nesse médico que tratou da doença e falou, Márcio, chega, acabou, agora vai correr meia maratona, 10 quilômetros. Aí eu falei com ele, cara... Mais calmo, mais tranquilo. Aí eu falei, cara, então por que você salvou minha vida? Eu deixava eu morrer, tu quer proibir fazer a coisa que eu mais amo na vida? Aí ele me abraçou, cara, esse cara pra mim é Deus no céu e na terra. Ele me abraçou chorando e falou assim, cara, você é o irmão que eu não tive. Eu vou deixar você ir. Mas toda noite, quando você estiver, onde você estiver no caminho, você tem que me ligar por vídeo, eu tenho que falar com você. Onde eu estava, a minha esposa ligava por vídeo para ele. Quando eu cheguei aqui, a esposa dele falou para mim, Márcio, ele falava contigo, virava para mim e falava, já era. Márcio vai para o hospital, não dá mais. Quando ele acordava o dia seguinte, já tinha corrido mais de 50 quilômetros. E o que aconteceu? Afetou, eu botei a prótese no quadril. Mas antes de ir, o corticoide começou a afetar a coluna também. Já comecei a sentir dor na coluna uma semana antes de eu viajar. Aí eu falei com a minha esposa, vamos cancelar tudo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí quando eu fui para lá, 20 quilômetros já começou a doer a coluna. Eu falei com ela, então para. Eu falei, não. Cara, eu falo assim, eu sou fechado com a Nossa Senhora, cara, sabe? Eu e ela tem um negócio, eu estou fazendo bem, então ela vai me ajudar. Por isso que eu sou abusado nesses troços, nessas loucuras, que sei que não vai acontecer nada. Eu separei, rezei a Ave Maria, pedi para ela, cara. Eu sei que eu corria. E eu me perdi muito no caminho. Ter feito abaixo, todo mundo faz em 30, 40 dias. Eu fiz em 6 dias e 11 horas. E não fiz mais baixo, que eu me perdi muito. Porque o cara que era recordista, ele era de lá, ele conhecia o caminho. Eu tinha que seguir seta amarela. Só que os donos de pousada fazem seta desviando do caminho para você passar na porta da pousada para você hospedar. Então toda hora eu ia, não era o caminho, tinha que voltar. Teve uma hora que eu cheguei no lugar, tinha seta para cá e para lá. Eu falei, e agora, cara? Aí quando chegou no final do 3º dia, eu já estava 80 quilômetros atrás do recorde, já bateu um desespero, comecei a chorar de nervoso, assim, não. Comecei assim, era dia e noite direto. Dava sono, sentava no banco da praça 15 minutos, fechava o olho, abria o olho. E quando chegou no 6º dia, eu nunca vou esquecer, assim, eu subi na ladeira, aquela chuva fina, eu comecei a correr chorando de alegria, dançando, cantando e agradecendo a Deus a oportunidade que Ele me deu, né? Pela segunda vez de eu voltar a fazer o que eu amo. E eu baixei o recorde mundial em 3 horas e pouco ali, cara. 10 meses depois. Você se considera um cara que você se nega a desistir? Cara, eu assim... Quando a gente faz o que a gente ama, eu lembro quando eu estava triplicando uma dessas provas, eu deixei a prova oficial por último, aí na 3ª volta eu estou ultrapassando um amigo meu, ele, Márcio, porra, vai pro cacete, pô, tá de sacanagem, rindo, brincando, tô dando a 3ª volta, tá me passando, mas para mim aquilo era diversão, sabe? Não, hoje em dia as pessoas fazem as coisas para ganhar curtida na internet, quando eu tô ali, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A minha esposa odiava a ultramaratona, porque como eu trabalhava na empresa, eu tirava as férias picadas para competir, não tirava as férias com a família. A primeira vez que ela acompanhou foi no recorde mundial de 7 dias esteiro. Ela passou os 7 dias no shopping comigo e eu nunca vou esquecer. Assim, quando eu estava na última madrugada, que eu já estava ferrado mesmo, pedi 5 minutos, cobri a cabeça com a toalha, já era, não dá mais. Aí quando eu vi minha esposa chorando no canto, eu vi aquela multidão, eu falei assim, não, eu não posso ser o causador da decepção dessas pessoas. Eu comecei a dar tapa na minha cara, despertei, subi na esteira, acelerei a toda, jogando água na cara e dando tapa na cara. Porque eram quantos dias? 7 dias? Você fez um planejamento e sabia, você tinha quantas horas para dormir?
2 horas por noite. Só que se eu fosse o banheiro, eu descontava 1 minuto. Se eu parar no massagem, descontava 1 minuto. Sobrava uns 40 minutos, 50 minutos. Para você dormir por dia. Por dia. E as últimas 2 noites eu virei direto, porque senão não batia mais recorde. Porque no quarto dia eu rompi o tendão, meu pé virou uma bola. Eu corria chorando de dor. Aí foi ficando para trás do recorde. Eu estava nesse, né, interessante, eu estava nesse dia, num dia que eu acho que todo mundo que estava lá sentiu que para você estava ficando muito difícil. E eu me lembro que as pessoas começaram a dançar. Dançando e cantando. Dançando, cantando, e como se estivesse dizendo para você, porque se você se desistisse naquele momento, eu acho que muitas pessoas iam perder com aquilo ali, porque as pessoas acreditavam que era possível. Então, quando eu vi o movimento das pessoas dançando, celebrando, te apoiando, eu percebi claramente que alguma coisa aconteceu com você. Eu só bati o recorde por causa daquelas pessoas, que tinha 2 esteiras do meu lado. Cada meia hora, quando do meu lado, é uma lata de leite pó pro Hospital do Câncer. Eu arrecadei 14 mil pacotes de leite pó ali naquele negócio. Tudo que eu faço tem que ter um propósito, entendeu? Foram 14 mil pacotes de leite pó. E aí, fui ficando ferrado, eu ajudei num asilo orfanato durante 12 anos, que eu banquei toda a alimentação e material de limpeza num asilo orfanato. Aí o asilo mandou os velhinhos um dia lá para visitar, para dar força, outro dia foram as crianças do orfanato, foi jogador de futebol foi lá visitar para dar força, o pessoal num grupo de rap foi lá, o Gerson Canhotinha de Ouro mandou vídeo incentivando, foi todo mundo incentivando. E eu lembro quando eu bati o recorde mundial, fui tomar o café da manhã lá com a Ana Maria Braga, ela passou o vídeo do cara do francês que era o recordista anterior. Ele corria numa sala todo monitorado de fios para saber o que ele precisava, dando para ele. Aí ela falou para mim, ele tinha tudo, você não tinha nada. Eu falei, não, ao contrário, eu tinha o que ele não tinha. Os amigos, se não é aquelas pessoas ali, não tinha batido o recorde. A energia ali, cara, daquelas pessoas. E foi engraçado que eu, correndo na esteira, tinha uma loja do Flamengo no shopping, né? Sim. Aí todo dia passava o vendedor com a camisa do Flamengo na frente da esteira. Aí ele chegou no quarto dia, eu falei, quer fazer uma aposta comigo? Se eu bater o recorde, você vai ter que vestir a camisa do Botafogo. Ele tá valendo. Aí quando eu bati o recorde, ele se enrolou no bandeirão do Botafogo. Ele se enrolou. Tá vendo? Consegue transformar até um flamenguista botafoguense. O shopping todo cantou hino do Botafogo lá pra me incentivar. Aquela última madrugada, cara, se não fosse aquelas pessoas, de todos os recordes, eu acho que aquilo foi bacana, porque foi na minha casa, né? Então, porque normalmente eu tô sozinho no lugar, não tem ninguém. E sabe o que é bacana, Márcio? Às vezes a gente tem uma série de recursos, dentro das empresas a gente vê isso, a gente tem uma série de recursos, a gente tem um planejamento, mas falta uma coisa, às vezes, para a gente conseguir conquistar, que é o que você está dizendo, que falta alma. Não. Sabe, falta a motivação. No próprio jogo de futebol, o Brasil, não tinha alma nenhuma. Alma nenhuma ali, só tudo sem vontade, sem raça. Cara, então dá vez para outro, cara. Porra. E você não tinha nenhum. Você tinha poucos patrocínios, se eu não me engano. Eu sempre encontrei. Meu maior patrocínio sempre foi pessoas especiais que eu encontrei no caminho. Porque, cara, para eu bater o recorde do Caminho de Santiago, olha como as coisas que você está fazendo bem, recebe o bem. Eu fui assistir um médico estava dando uma palestra na Casa do Saber, aí me chamou, perguntou, podia falar 10 minutinhos. Aí eu falei esses 10 minutinhos, no final, um casal estava lá, o cara falou assim, meu filho tem uma coluna no Jornal Globo, eu vou falar de você, né? Eu não conhecia esse cara, na minha ignorância, ele é da Academia Brasileira de Letras. Aí o filho dele me chamou para fazer a entrevista, não levei fé também. Domingo, meia página do Globo, 2 cafés e a conta, a matéria comigo. O diretor do Fantástico, aquela matéria, entrou em contato. Foram 2 programas do Fantástico ali, né? Foi em cima disso que eu consegui os patrocínios para ir lá para poder correr, né, cara? Então, sempre assim, eu ajudei alguém. E quando eu ia correr Rio, Salvador, que veio a doença que eu cancelei, quando eu cheguei em Salvador, que eu peguei carona na van, tinha um cara que era meu fã, que recebeu na casa dele, dormi lá e tudo. Quando eu fui para Madrid para fazer o Caminho de Santiago, esse cara estava um ano com a esposa lá e a gente ficou na casa dele, cara. Então, sempre tudo conspira a favor, cara. Sempre acontece alguma coisa, vai na frente me ajudar. As pessoas vão aparecendo. Vão aparecendo. Tem algum trajeto que você fez ou alguma ultramaratona que te representou muito? Cara, a maior loucura que eu fiz foram os 500 km dentro da floresta amazônica. Eu fui a única pessoa do mundo a correr 509 km dentro da floresta. Eu dobrei a Jungle Marathon. E ali o perigo era iminente porque era uma prova de 7 dias na floresta. Vinha atletas do mundo todo correr, muito europeu. E essa prova era organizada por uma inglesa dentro da nossa floresta. Então ela odiava brasileiro, ela não queria que brasileiro corresse, ela só queria gringo, porque gringo pagava em euro. E como eu estava dobrando, triplicando as distâncias de todas as provas do mundo, ela me convidou para dobrar a prova dela, mas fazendo de tudo para eu não conseguir. Para falar, tá vendo como a minha é mais difícil? Ele dobrou todos, a minha não conseguiu. E aí ela me convidou para dobrar. Só que os 7... Eram quantos quilômetros? Eram 250, 240,
154 quilômetros. Ok. Só que o seguinte, os 7 dias de prova, todo mundo correndo junto, espantava os bichos. Os 7 dias que eu corri sozinho, eu era caça. Na prova normal, você tinha água de 10 e 10 quilômetros. Quando eu estava sozinho, eu tinha que achar água na floresta para beber. Cara, eu dei de cara, não chegou um terceiro dia, dei de cara com a onça. Eu brinco que só não infartei, que sou botafoguense, o coração tá acostumado. Mas o corpo adormeceu. Você não tem que fazer. Você deu de cara com ela? Você está correndo na mata. Fala em floresta, imagina a África, aquele descampado plano, na floresta amazônica. É mata fechada, umidade 100% e subindo e descendo no morro. E como é que você sabe o caminho? É porque, como ela organizava a prova, ela pagava os indígenas para demarcar com fitas o caminho. Mas é a floresta primária, mata fechada. Você atravessava pântanos com lama, você pulava de raiz em raiz. Se precisava de uma raiz podre, tu afundava com a lama pelo peito. E para tu sair dali sozinho. Quer dizer, aí tu tá correndo, daqui a pouco tu vê assim... um mato mexendo, tu sozinho, né, cara? Aí daqui a pouco tu vê aquele cocô cheio de pelo, então é um bicho maior que o meu bicho menor. Daqui a pouco aquele cheiro de urina forte, até que eu dei de cara com a bicha. Porra, o corpo adormeceu todo. Eu comecei a balançar o braço, falando que você tem que mostrar que é grande, né? Eu balançando o braço, berrando pra ela, e ela olhando pra minha cara assim, o que esse babaca quer, né? Cara, falam que ela só te ataca se ela tá com cria ou se tá com fome. Eu não perguntei se ela já tinha almoçado, eu queria sair dali. Só que não pode dar as costas pra ela, né? Eu fui andando de costas assim, até achar um outro caminho, sair pra floresta com medo dela me atacar o tempo todo. Né, você dormia então dentro da floresta? Eu dormia, mas eu sempre eu dormia em comunidades indígenas, era tudo tratado, tinha que chegar na comunidade para dormir. O dia seguinte, eu carregando minha comida toda na mochila, né, cara? Se pegasse eu comendo alguma coisa em algum lugar, era desclassificado. Aí eu corri os 7 dias sozinho na floresta, cheguei na... E ela ficava por conta, que ela não queria que eu conseguisse, ela ia de barco para chegar na comunidade para ver como é que eu tava. Ela chegava lá, eu já tinha chegado e estava jogando bola com os índios ainda. Aí ela ficava para morrer. Aí eu corri os 7 dias, cheguei com os gringos todos, larguei com eles para a prova normal, ainda cheguei em terceiro lugar geral. Aí ela ficou para morrer, né, cara? Eu fui o único no mundo a fazer isso aí. Essa foi a maior loucura. E o que você tem, Márcio, que você é um cara extremamente cativante, né? Eu acho que você é um cara que você estabelece as suas conexões de uma maneira muito legítima. Não tem quem não te conheça, e eu tenho uma história com você que a gente pode até contar de como é que a gente se conheceu, mas não tem quem não queira te ajudar, não queira te apoiar, não te admire, porque você tem uma particularidade de um cara simples, uma pessoa verdadeira, um cara transparente. Você acha que isso tem te ajudado muito nas tuas conexões com as pessoas, vocês terem conseguido tantas pessoas ao longo do teu caminho te ajudarem? O porquê as pessoas querem te ajudar? O que faz? É porque eu estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem e recebo bem. Se eu me programo para fazer alguma coisa, às vezes falta 3, 4 dias e eu não consegui nada. Do nada surge para ajudar, porque sabe que dali eu vou estar fazendo um propósito para ajudar alguma instituição, alguma coisa. Então eu falo, é Nossa Senhora que bota alguém no meu caminho, cara. Sempre salva. Eu nunca tive grandes patrocinadores, mas o patrocinador ele quer resultado, cara. Você é um produto na prateleira, não deu certo, te tira e bota outro. Agora, pessoas especiais, não. Elas estão ali porque te amam, gostam de você, e elas vão fazer de tudo por você, sabe? E isso faz toda a diferença, né? E eu sempre tive pessoas especiais na minha vida. Sempre, sempre. Por isso que sempre deu certo. Cara, isso é uma aula de gestão, mesmo sem você talvez se dar conta disso. Porque eu acho que você liderar pessoas é isso, é você, como é que você consegue exercer o teu nível de influência sobre as pessoas e fazer com que elas queiram, não porque você diz que elas têm que fazer, mas porque elas acreditam que vale a pena fazer. Ao contrário, as pessoas me procuram querendo me ajudar. E isso que é legal, né? Eu lembro, no recorde da esteira, a gente precisava ter 2 testemunhas acompanhando e trocar cada 4 horas, não podia repetir testemunha. No início era difícil conseguir alguém. Depois, a pessoa ficava brigando querendo ser testemunha. A própria esposa, né, do Felder foi testemunha e ela falou pra mim, você é a testemunha mais chata que você vai ter, porque não vai ser por minha causa que seu nome não vai pro Guinness. Ela ficava em cima, marcando tudo, deixava ninguém chegar perto, escoltando. Quando foi publicado no Guinness? Qual foi o ano? Tem 11 anos. Tem 11 anos. E engraçado, e o Guinness, o que acontece? O Guinness a marca Guinness, primeiro é a cerveja. A cervejaria que criou esse livro dos recordes, é uma empresa de marketing. Então, você tem que pagar para o juiz vir. E é caro, hoje tem na América do Sul, na época só tinha na Inglaterra. Você tinha que pagar para o juiz vir, pagar a estadia dele, mais 3 mil euros por dia, cada dia aqui. E como ia ficar 7 dias, 24 horas por dia, tinha que ser 3 juízes. Como é que ia bancar isso? A outra maneira de validar o recorde, porque como você não está pagando, eles vão dificultar o máximo para você pagar, eu tinha que filmar 24 horas por dia, os 7 dias, sem corte nenhum. Tinha que ser num lugar aberto onde qualquer um pudesse ver, por isso com o shopping center. Tinha que ter 2 testemunhas acompanhando, trocar cada 4 horas, não podia repetir testemunha, foram 84 testemunhas, juntar com matéria de TV e tudo e mandar para eles, depender da boa vontade deles, né, cara?
E aí tudo caía em exigência, fez tudo certinho, só que estava certo demais. Foi caindo exigência, até que um dia, demorou uns 5 meses, cara, depois que eu bati o recorde. Eu abro aquele e-mail, aquele congratulation. Cara, minha esposa estava dormindo, quando eu vi aquele e-mail, comecei a berrar, o que houve? Eu falei, pô, meu nome tá no Guinness, porra, tá no... Mas, cara, eu tenho outros recordes mundiais que não tá no Guinness. O Guinness é a marca. Eu penso que você ganha dinheiro com aquilo, tu só gasta dinheiro. Aquilo ali é para poder, você ajuda a ter patrocinadores, ajuda na palestra, mas fora isso, não serve para nada o Guinness. E me diz o seguinte, mas como é que você, logicamente que você já fez, sei lá, quantas ultramaratonas e nem todas você completou, né? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com um eventual fracasso que você venha a ter em uma atividade que você se prontificou a fazer e não conseguiu? Isso aconteceu já? Já. Uma não considero fracasso, foi que um dos anos que eu estava correndo na Floresta Amazônica, a pessoa estava morrendo afogada, eu fui salvar a pessoa, né? Aí ela se agarrou em mim desesperada, eu bebi água, apaguei uma pausa dela também, mas consegui tirar ela, aí eu não consegui voltar para a prova. Mas eu acho que a vida vale mais do que um troféu. Tanto que eu voltei lá e dobrei a prova, fui o único no mundo, né? Então, acho que a vida... Depois esse cara era um chinês. Ele ficou durante tudo que eu postava no Face, o cara curtia ali em agradecimento. Depois ainda carreguei ele mais de 1 hora nas costas, ainda dentro da floresta, para poder levar ele até onde tinha um ponto de apoio para poder socorrer o cara, né? Agora a prova que é entalada para mim, que não é nosso habitat, né? Sempre pergunta qual é a prova mais difícil do mundo. Tem gente que fala, é Badwater, no deserto do Vale da Morte. É difícil para quem mora no frio. Quem mora no calor, pô, aqui no Rio dá 50 graus, para 55 no deserto, para mim foi mais fácil. Eu tirei ontem, eu baixei o recorde de mais de 20 horas no deserto. Para mim, a mais difícil é a Arrowhead, que são 40 negativos na divisa dos Estados Unidos e do Canadá, né? É a única prova que eu não consegui dobrar. Todas eu dobrei, tripliquei, e essa eu já tentei dobrar umas 5 vezes e não consegui até hoje. Já trouxe troféu, mas dobrar não consegui. O que acontece? As condições climáticas... Para começar, a falta de patrocínio. Você sai daqui em janeiro. O Rio de Janeiro está dando 50 positivos, para 40 negativos. São 90 graus de diferença. O ideal era conseguir o quê? Ficar um mês lá treinando, se adaptando, treinando no habitat, no percurso da prova. A diária do hotel mais vagabundo lá, sem café da manhã, sem nada, é $100. Como é que você vai ficar um mês antes lá? Aí pagar $100 mais café da manhã, almoço e janta. O equipamento, tudo. Então, cara, mas a minha filha fez eu prometer ela agora no meu aniversário em março que eu tinha encerrado a carreira, né? Eu prometi para ela, mas essa prova aí eu ainda tenho esperança de... Mentira, você ainda vai querer? Eu quero ainda. Jura? Juro. Cara, e dói sabe, ver isso, sabe por quê? Quero. Porque um patrocínio, assim, para você seria tão fundamental, porque na verdade não está associado só a você cumprir um objetivo de dobrar uma prova dessa, mas tem tantas coisas por trás de humanidade. E o principal é uma marca que eu acho que nunca ninguém vai bater. Porque eu fui o primeiro atleta do mundo a completar a Copa do Mundo, né? O deserto, né? Eu vou ser o único no mundo a dobrar, se eu conseguir. Porque eu já dobrei o deserto, já dobrei as montanhas, já dobrei a floresta. Se eu dobrar essa prova, eu vou ser o único no mundo, cara. Porra, para uma empresa, não seria legal associar a marca a isso? Sem dúvida. Mas, quando eu bati o recorde da esteira, só vinha uma marca na minha mente, cara. Porque tinha um comercial, eu lembro da pilha Duracell, que os ursinhos caíam. Sim. Cara, na esteira 7 dias, pilha Duracell. Mas como chegar? Tu manda e-mail, nego nem abre. Se você não tem o QI, o que indica, cara, você não conhece ninguém, ferrou. E o recorde... E esse ainda tem uma exposição. Mas, por exemplo, você dentro de uma floresta, não tem exposição da marca. Não, então as pessoas fogem por conta dessa questão, né? Eu lembro o recorde da esteira só saiu sem querer. Foram 5 anos tomando não de todo mundo. Eu indo no meu supermercado com a minha esposa no recreio, aí um amigo que não via há muito tempo, que era personal trainer, estava tomando um cafezinho sentado lá na porta, sentei para tomar um café com ele e falei, poxa, Luizinho, tenho um sonho há 5 anos e ninguém acredita. Quando eu contei para ele, Márcio, vai ser agora. Para minha sorte, ele é personal trainer do dono do America Shopping, que tinha acabado de inaugurar no recreio. Aí ligou pro cara, quem indica, né, cara? Senão não tinha saído do recorde até hoje, cara. Então, através se você não tiver conhecimento, cara, não chega a ninguém, cara. Eu fiz coisas que ninguém no mundo fez até hoje. Tem marcas que eu fiz há 18 anos atrás que até hoje tentam e não conseguem, cara. E, pô, cara, não entendo. Hoje você é alguém pelo número de seguidores que tem no Instagram, não pela sua capacidade de fazer alguma coisa. Verdade. Isso que tá nojento, cara. Eu me afastei até um pouco dessas provas e tudo, que eu nem tenho acompanhado, porque é só cliquezinho. Às vezes você vai na academia, quer malhar, não dá, porque as pessoas estão no celular, em vez de fazer exercício, tu quer usar a porcaria do aparelho, não dá, cara. As pessoas estão perdendo o foco. Não é demais. As pessoas estão perdendo. E, na verdade, o que a gente vê muito na internet agora são pessoas sem relevância nenhuma, falando de coisas que nunca viveu e compartilhando experiências que nunca teve.
Né? E as pessoas seguem isso daí, aí dá merda, depois não sabe por quê. Aí é propaganda de tigrinho, fica seguindo esses caras só pra propaganda que não presta, né? Que essas bets aí. Tem gente milionária fazendo propaganda. Cara, que o cara precisa fazer propaganda de bet, o dinheirão que esses caras têm mais, né? E quando, eles ganham mais quando a pessoa perde. Eles ganham comissão em cima da derrota dos outros. Sim. Eu que sou um Zé Ninguém, já recebi várias propostas. Eu ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, pelo amor de Deus. Nunca iria me perdoar com isso. Nunca, de jeito nenhum. Propaganda de bet, de jeito nenhum. Muito bom. E aí eu vou agora entrar aqui numa última parte aqui, Márcio. Não, primeiro eu quero duas coisas. Primeiro eu quero saber o seguinte, já fizeram uma análise corporal tua para entender, né, se você é um super-homem? Ao contrário, eu quebrei o estudo do cara. Esse cara que descobriu minha doença, que ele me estudava há 2 anos, no estudo dele, não sei se era o ventrículo esquerdo ou direito, que era mais dilatado do pessoal do endurance de grandes distâncias, né? E o meu é comum de qualquer pessoa. Falei que não adianta, tem que estudar a mente, não é o corpo. Legal. Sabe? É a minha mente que faz. E eu lembro, uma vez eu dei uma palestra, Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil. Eu fui dar uma palestra em Recife, ele assistiu minha palestra, depois eu fui jantar com ele, ele ficou encantado com a minha história, me deu todos os cursos dele de graça. Aí eu fui fazer os cursos dele na Febracis. E aí eu vi que ensinavam lá, é o que eu já fazia sem saber instintivamente nas corridas, entendeu? E vi como é fácil de manipular a mente do ser humano. É o que esses políticos fazem, esses falsos pastores fazem. Para nós dois estamos fazendo curso. João, eu estou treinando em você, você está treinando em mim. Eu estou treinando, daqui a pouco eu vi você chorando, se descabelando, eu tomei um susto. Como é fácil manipular a mente. Então, quer dizer, tudo que ele ensinava ali que eu já fazia, cara. Já fazia instintivamente na corrida. Na verdade, você treina a tua mente para isso, o tempo todo. Os últimos 3 meses preparatórios para a competição é a mente o tempo todo focado. Só imaginando cruzando de chegada, mas tem que ter uma instituição para ajudar. Se não tiver, não rola. E eu queria falar o seguinte, por exemplo, eu tenho um orgulho muito grande em saber que a primeira palestra que você deu na tua vida foi dentro da empresa onde eu trabalhei. Foi. Né? E te perguntaram assim, e aí, tu já deu palestra alguma vez? Já, nunca tinha dado palestra, nem slide tinha, nem nada. Nada. Né? E o teu ímpeto, a tua coragem, e foi absolutamente transformador para as pessoas, eu posso dizer aqui, porque estava lá e vi o quanto foi transformador. O que você tem levado, assim, eu sei que você é um palestrante, que você tem estado em diversas empresas levando a tua história, e é muito mais do que a tua história, Márcio, o que está por trás são os teus valores, as tuas crenças, as coisas que você investe, a tua filantropia, ou seja, você usa... A corrida foi só um veículo, né? A corrida é um veículo, e isso é muito claro para mim, sabe? Poderia ser uma outra coisa qualquer, poderia ser voleibol, futebol, poderia ser qualquer coisa, por acaso foi a corrida. Assim, o que de mais relevante na tua experiência com as empresas você tem levado, que você tem percebido que tem impactado as pessoas? Cara, nem só empresas. Teve 3 palestras que me marcaram muito. Logicamente, a primeira, né? Que PowerPoint canalha eu montei lá, mas, cara, se eu tivesse falado não dou palestra. Sim, né? sim. Então, cara, é que negócio, depois dá teu jeito. Falar que faz, dá teu jeito. Não, isso é um detalhe, para ver como é que você consegue mobilizar as pessoas. Eu fui um que te ajudei a fazer os slides. Quando você falou assim, pô, eu não tenho os slides aqui, eu falei assim, meu Deus. Então, olha como é que você consegue encantar as pessoas, para as pessoas se mobilizam para te ajudar, né? Mas vai lá. Uma parte que me marcou muito foi quando é o projeto Juquinha, lá em Paragominas, no Pará. São 300 crianças especiais, paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo. E eu fui dar uma palestra para os pais das crianças. No final da palestra, uma mãe esperou todo mundo embora, veio chorando na minha direção. Ela tinha um filho com síndrome de Down e uma paralisia cerebral, cara. Ela veio, me abraçou e falou assim, eu estava desistindo dos meus filhos, mas depois de hoje desisti mais não, muito obrigado. Meu Deus do céu. Isso daí não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague, cara. Pô, agora tu me pegou. Não tem, sabe? A coisa que mais me irrita é ver alguém desistir dos sonhos dela, cara. Se você não desistir, cara, pode demorar 1, 2, 5, 10 anos. O da Xera foram 5 anos. O da Neve eu estou tentando dobrar desde 2010, 16 anos. Um dia chega a tua hora, cara. Sabe? Aquilo é teu. Mas você também... Não adianta sonhar com a bunda no sofá sem fazer nada. Você tem que fazer acontecer, fazer a tua parte, né, cara? Então, outra parte que marcou muito é em Pirinópolis, Goiás. Eu fui declarado embaixador do Caminho de Cora Coralina, em Goiás, e quando foi inaugurar o caminho, onde ia dormir em cada cidade, eu dava uma palestra. É o meu sonho fazer isso no Brasil inteiro, cara. Dar palestra em cada cidadezinha do Brasil para motivar o Brasil inteiro. E eu fiz isso em Goiás. Cada cidade botava um telão no meio da praça pública para dar palestra para a cidade toda. Aí em Pirinópolis, no final da palestra, tinha um mendigo assistindo minha palestra. No final da palestra, ele veio na minha direção, pegou umas moedinhas no bolso, botou na minha mão assim e foi embora chorando. Falei, cara, se eu mudar a vida desse cara, já valeu, cara.
valeu, sabe? Isso valeu mais que qualquer Cara, coisa. mas tem coisas que... E mais de qualquer FII que uma empresa possa te pagar pela tua palestra. Cara, a palestra para mim só vale quando eu vejo lágrimas nos olhos dos outros e depois as pessoas vêm me abraçar me agradecendo. Porque por mais coisas que você conquistou na tua vida, sempre tem alguma coisinha que você deixou de lado guardada e te cutuca. Porra, o cara passou por isso tudo, não desistiu, por que eu vou desistir? Vamos resgatar esse sonho, né, cara? E é tão bom sonhar, cara, sabe? É tão bom sonhar. A coisa que eu mais amo é isso, é fazer a pessoa seguir em frente. Eu já mudei a vida de muita... Quantos e-mails eu recebo? O que me acalentou nesse negócio que bateu a revolta, negócio quando eu tive a doença e tudo, botar prótese. Mas o que me acalentou foi quando eu bati o recorde mundial, foram 2 programas do Fantástico, cara, foram centenas e centenas de e-mails e ligações, né? Eu querendo saber da prótese, querendo saber da operação. E então foi assim, eu mostrei que existia vida após a prótese. Porque normalmente quem bota a prótese acha que não pode fazer mais nada, fica sedentário, sentado numa cadeira esperando a morte chegar. Pô, e até eu mesmo é difícil de acreditar. Tu botar uma prótese no quadril e 10 meses depois tu correu 820, não é 820 quilômetros plano, né? O caminho de Santiago, subindo lá os Pirineus e tudo, e bateu um recorde mundial, cara. E foi engraçado, quando eu estava indo para lá, eu encontrei uns paulistas que estavam indo fazer de bike o caminho de Santiago. Eles iam fazer em 15 dias. Eu falei que ia fazer em 6, ninguém acreditou. Aí a gente ficou trocando conversa WhatsApp no caminho, né? Aí eles começaram a torcer comigo, por mim, acompanhando. Cara, e é muito gostoso. Cara, quando eu falo condutoria, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, cara. Acabou que eu não acabei de falar, eu falo pra cacete, e acabo metendo o pé pelas mãos. A minha esposa, na época eu falei que ela odiava a outra maratona. Que ela apoiou na passou uns esteira. 7 dias. Quando a gente chegou em casa, ela olhou na minha cara assim e perguntou, como é que você consegue, hein? Eu falei, não sei, cara. Quando eu tô ali, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Ela falou, não é você. Você se transforma, é outra pessoa totalmente diferente. Não tem explicação, cara, sabe? É paixão, sabe? É coisa... Pode ter 1 milhão de atletas maior do que eu, mas ninguém tem aquela paixão. E tudo isso, cara, é para minha mãe ter orgulho de mim no céu, sabe? Eu quero, assim, o dia que eu sair daqui, eu quero minha mãe me esperando lá no céu, com um sorriso no meu rosto, orgulho por tudo que eu fiz aqui pelos outros na Terra, entendeu, cara? E não tem como não ter orgulho, Márcio. Márcio, primeiro que, de verdade, assim, eu tenho por ti Cara, um enorme orgulho do que você construiu, de quem você é. E eu sei exatamente, ao longo eu te conheço há mais de 15 anos, eu sei que você nunca mudou a forma de ser e agir com as pessoas. E você sempre é uma pessoa que está sempre com o sorriso no rosto, mesmo com tantas dificuldades, mesmo... Acabou de fazer uma cirurgia agora, para quem não sabe, ele fez a cirurgia do menisco, né? Ligamento. Ligamento, entende? Então, e você tem eu acho que isso é uma grande lição, você tem uma paixão pelo que você faz, você tem uma verdade, você tem um comprometimento, você tem uma confiança em você mesmo e você tem uma generosidade que transcende qualquer coisa, entende? E de verdade, eu já tive a oportunidade de assistir a tua palestra, não uma vez, mas 3 vezes, e cada vez que eu assisto a palestra, alguma coisa dentro de mim acende, porque como você falou, a gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção, que às vezes a gente vai se distraindo e não quer observar. Então, você para mim é de verdade uma pessoa que me inspira muito pela forma como você conduz a tua vida com os teus amigos, com a tua família e como você encara a tua carreira de uma maneira muito séria, do ponto de vista de fazer o bem a alguém. Eu não vejo o Márcio como ultramaratonista, sinceramente, eu vejo você como uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, que transforma a vida das pessoas, que eu já vi muitas pessoas sendo transformadas por você, você já tocou em mim uma série de coisas, então tudo que está acontecendo com você, mesmo com todas as dificuldades, que eu sei que falta de patrocínio, falta de apoio, etc., que eu gostaria muito que as empresas olhassem para você, porque essa é a história que as empresas têm que contar para os seus funcionários, é a tua história. Não é a história de pessoas, sabe, que tem uma história que não tem um impacto emocional como você tem. Você transforma a vida das pessoas. A tua história transforma a vida das pessoas. Tem gente falando um montão de coisas aí que, sinceramente, é muito enredo pouco samba no pé. Fazendo corada de efeito. Né? Justamente. Você não. Então, eu acho que seria maravilhoso que as empresas pudessem levar Márcio para dentro delas, para poder não ficar motivando as pessoas do ponto de vista de ser alegrinho, mas de tocar o coração das pessoas para acreditarem realmente que é possível, desde que você tenha foco, tenha disciplina, tenha generosidade, tenha amor, tenha afeto no coração. Isso vale tudo para a vida, não é só para a vida profissional, a vida pessoal, né? Para tudo na vida. E, cara, não desistir, seguir em frente, vem porrada, a gente respira fundo, segue em frente. E o propósito, cara, eu falo,
Eu e Nossa Senhora, a gente junta, a gente consegue qualquer coisa. A gente consegue. A minha filha, quando quer alguma coisa, ela fala, pai, pede para Nossa Senhora que você consegue tudo que você quer com ela. Eu falei, não, mas é só coisa para fazer o bem, só para ajudar os outros. Coisa particular não serve, não. Muito bom. E aqui tem o teu livro, né? A trilogia. Eu li o primeiro e vou ler o segundo. Esse é o terceiro, na verdade. Não, mas eu né? juntei os 3 num só agora. Tu juntou os 3 num só. Isso. Né? Esse livro aqui é um manual de superação, cara. Posso te garantir. A história é real de vida. É um né, manual de superação de verdade, é isso. Aqui não tem fantasia, aqui não tem IA, aqui tem aquilo que é a vida real. É a vida né? real. E obrigado pelo livro. Eu vou ler e tenho a certeza que vai me inspirar muito na minha vida como um todo. E eu quero te agradecer de verdade esse nosso contato aqui, cara, porque isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma lição de vida que você compartilha com a gente. E muito obrigado pela tua generosidade de continuar sendo esse cara simples e verdadeiro. E eu espero só para a tua evolução você se transforma em vascaíno. Aí eu vou ficar caindo toda hora, vou me machucar mais. Não faz isso. Tá. Marcinho, obrigado. Cara, você tem alguma coisa para dizer pra gente, para finalizar, para as pessoas que estão assistindo a gente? O teu Instagram, né? O que eu tenho para falar é o seguinte, cara, não desiste, porque a pior coisa, arrependimento é você, poxa, se eu tivesse tentado, eu poderia ter conseguido. O arrependimento de não tentar é pior. Mete a cara, quebrou a cara, vai de novo, até conseguir, porque na hora que você consegue, não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? A sensação, me chamavam de louco, de talibã, de suicídio. Você imagina isso aqui, coisas que tentam fazer hoje e não conseguiram, fazendo 20 anos atrás. O que falavam de mim? Me esculhambavam, só que eu ia lá e conseguia. Aí eu mostrava que não era, que era amor, que era paixão e propósito. Então acredita, não dá ouvido a ninguém, cara. Só quem te critica é que não tem capacidade de fazer. Que se você quer muito aquilo, cara, mentaliza aquilo, dorme e acorda fazendo aquilo o tempo todo que você vai vencer, cara. Se eu vencer, qualquer um pode vencer, cara. Né? Meu Instagram é Márcio Vilar Oficial, Vilar com 2 L's. Meu telefone para palestra, quiserem contratar a palestra, é 21-99815-9117. Garanto que prepara o lenço para enxugar as lágrimas, porque a palestra é de verdade mesmo para tocar o coração e motivar ninguém a desistir dos seus sonhos, cara. Obrigado, Márcio. Obrigado. E continuamos nos contatos fora daqui. Claro, com certeza. Tá? E muito sucesso para você, cara. E eu espero de verdade que você continue nessa tua caminhada de verdade, de fé, de crença e continue fechado com a Nossa Senhora. Não larga a mão dela, não. De jeito nenhum. Ela vai ter que me aturar muito, né, cara? Tá bom, então. Obrigado, gente. Então, vamos para uma próxima. Valeu.